para vocês que não precisava fazer enquanto não desse a aula, né? Que ia ser quinta-feira passada, só que a gente não teve aula. Aí, então, depois dessa aula, aí dá para a gente fazer os exercícios, tá bom? Aí os exercícios estão lá no GR8, tá? E tá no Forms. Aí vocês colocam ele para mim lá na pasta, no portfólio, tá bom? Aí a gente vai começar. Vocês estão conseguindo compartilhar, visualizar a minha tela? Sim. Né? Então, vamos começar, então. Então, vamos lembrar aqui de alguns conceitos, que aí a gente vai logo começar a parte Mendel para a gente ver os cruzamentos. Então, aqui, ó. Por exemplo, aqui. Relação dos nossos genes com o ambiente. Será que existe alguma relação do gene com o ambiente? Então, né, tem até essa imagem aqui, carinha dividido em dois. De um lado é um carinha lá, como se fosse, vamos pensar, como se fosse até dois irmãos gêmeos, que toda alimentação bem saudável, faz exercício, do outro é um sedentário com alimentação bem ruim. Então, vamos pensar o seguinte, nós temos o nosso material genético. Então, nossos genes, a gente chama de genótipo. Esse gene define como eu sou, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um material genético para ser magro, né, provavelmente eu serei magro. Mas, lógico, se eu tenho uma vida muito sedentária, né, se a minha alimentação é muito ruim, provavelmente eu vou ter um sobrepeso, tá? Então, quer dizer o quê? O ambiente também interfere na minha questão genética, tá? Então, eu posso ter o gene para determinada característica, mas dependendo do ambiente, eu posso desenvolver uma característica diferente. É como se eu pensasse o seguinte, a gente tem aqui, a gente vai falar de fenótipo e genótipo, né? A gente vai ter umas definições melhores para eles. Agora a gente entra neles aqui. A gente lembrando aqui do cariótipo. O cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos, né? Nós falamos que os nossos cromossomos, eles estão aos pares. O par de cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Então, nós temos 23 pares. Do par 1 ao par 22, a gente chama de cromossomos autossômicos. O que é isso? Cromossomos que determinam características do corpo que não estão ligadas ao sexo. O último par é o par de cromossomo sexual, né? É o que define as características sexuais. Alguém, olhando esse cariótipo, me disse se esse cariótipo é de um homem ou de uma mulher? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Olha o último par. O que eu tenho lá no último par? O último par é o sexual. Olha só os cromossomos. Não está lá um Y e um X? Quem tem cromossomo X e cromossomo Y, quem? Homem ou mulher? Homem. Homem. Então, esse cariótipo é o cariótipo do sexo masculino, né? Bom, o gene nada mais é do que um pedaço do meu DNA que contém uma informação genética para fabricar uma proteína. Então, no meu DNA, eu tenho milhares de genes, né? Então, tá meu DNA, o DNA se enrola, forma um cromossomo. No meu DNA, eu tenho milhares de genes e cada gene ele é responsável por formar uma característica hereditária minha. Então, por exemplo, melanina. Nada mais é a melanina do que uma proteína. E essa melanina é o que dá a cor à minha pele. Então, eu tenho um gene que define o quanto de melanina eu vou ter. Aí, se você olha para mim e vê que eu sou morena, né? Você olhar e ver que eu sou morena, você não viu o meu gene, você não viu o meu genótipo, você viu a minha aparência. A minha aparência é o meu fenótipo, certo? Então, genótipo é o conjunto formado por todos os genes do meu organismo, tá? Então, genótipos são genes. Como eu não consigo ver o gene, eu represento ele por letras do alfabeto. Na aula passada a gente falou disso, né? Por exemplo, azão, 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 azim, azim, azim. Então, o genótipo são o conjunto dos nossos genes. E nós não vemos os genes, nós representamos ele por letras do alfabeto. Fenótipo são as características observáveis, algumas nem tanto, né? São a expressão do meu gene. O fenótipo é a expressão do meu gene. Ela pode ser observável ou não. Então, por exemplo, e ela pode ser alterada pelo ambiente também ou não, tá? Vamos pensar o seguinte, meu cabelo é preto. Então, se meu cabelo é preto, isso você vê. Isso é o fenótipo ou genótipo? Ver a cor do cabelo. Fenótipo. Fenótipo.
O fenótipo eu posso alterar? Sim, porque eu posso pintar meu cabelo, quero pintar meu cabelo de amarelo, né? Vai ficar aquele amarelão, né? Não é loiro não, é aquele amarelo mesmo, aquele amarelo bem cheguei. Pintei o cabelo, eu mudei o meu fenótipo, eu não mudo o meu genótipo. Por quê? Meu cabelo vai crescer de novo, ele vai crescer preto, tá? Então, o meu fenótipo eu posso alterá-lo, mas o meu genótipo não. Algumas vezes, o meu fenótipo não pode ser visto a olho nu, ou só pode ser visto por exames, tá? E o meu fenótipo também não pode ser alterado. Então, por exemplo, tipagem sanguínea. Não tem como eu olhar, né, para uma pessoa e falar, você é do grupo B. Então, de olhar na cara dele, eu não sei. Mas eu sei o grupo sanguíneo dele se a gente fizer um exame. Tá? Então, dizer se a pessoa do grupo A, do grupo B, do grupo AB ou do grupo O, é dizer o fenótipo dela. Tá? Mas eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer isso, a não ser que eu faça um exame. Então, o fenótipo, a maioria das vezes, eu posso identificá-lo. Eu sei quando é albino, quando não é. Então, eu estou vendo o fenótipo. Genótipo, eu nunca posso ver e eu coloco ele, represento ele por letras, certo? O fenótipo. Então, aqui, fenótipo, a cor dos olhos, né? Se o cabelo é encaracolado, o cabelo liso, se o lobo da orelha é solto ou aderente. Então, são características que eu consigo ver. Isso são fenótipos. Tem fenótipo que eu não visualizo. Igual, por exemplo, tem diabetes que é genética. E eu não consigo olhar para uma pessoa e falar, você é diabética. A não ser se eu fizer um exame, né? Então, tem fenótipos que eu visualizo, tem fenótipos que não. Fenótipo é a expressão do gene. E muitas vezes o fenótipo pode ser alterado pelo ambiente. Então, se eu tenho o olho verde, mas eu gosto do olho preto, eu coloco uma lente escura, meu olho fica preto. Se eu tenho cabelo liso, mas eu gosto do cabelo encaracolado, eu vou lá e mando cachear meu cabelo. Mudei meu fenótipo, tá? Então, tem fatores que vão influenciar na alteração do fenótipo. Por exemplo, a luz do sol. Então, a cor da nossa pele, na verdade, o nosso fenótipo para a cor da pele seria aquele que a gente tem nas partes íntimas, certo? Então, por exemplo, né, as partes do meu corpo que ficam expostas, elas não mostram a minha cor verdadeira. Então, eu sou morena, mas o meu braço, o meu colo, o pescoço, por exemplo, canela, né? São partes que ficam bem expostas ao sol. Então, se a gente observar, elas são mais escuras do que a região íntima. Então, nessa parte ali, da região íntima, ela é mais clarinha. Esse é o seu fenótipo verdadeiro, sua cor verdadeira. Então, a gente vai ver que tem gente que é muito branca, né? E a gente olha para ela, não é tão branca assim, porque a luz do sol influencia na produção de melanina. Então, se eu pegar essa pessoa que está moreninha aqui e eu levar, por exemplo, para um país onde a incidência de sol é muito pequena, ele vai deixar de produzir essa antimelanina, tá? E ele vai ficar com um tom de pele mais claro. A mesma coisa, a ingestão de comida, né? Se eu tenho uma alimentação ruim, eu só vou ingerir alimentos com alta taxa de calorias, eu vou engordar muito rápido, eu vou conseguir engordar com mais facilidade, né? Enquanto que o meu fenótipo não seria para ser gorda, né? Seria para ser uma pessoa mais magra, tá? Então, professora, o fenótipo ele pode ser mudado. Pode falar. Então, tipo assim, um bebê que, tipo, não pega sol, tipo um recém-nascido. Então, a cor dele, da pele dele, vai ser o genótipo dele? Ó, genótipo é o gene, certo? Então, o genótipo é o gene e ele determina que cor que é. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, igual você falou, o bebezinho acabou de nascer, aquela cor é a cor dele? É. Então, aquela cor, aquilo que eu estou vendo, a cor que eu vejo é o fenótipo. Aquele fenótipo, ele é dado pela expressão do gene. Então, o gene dele fez ele ser daquela cor. Aí passou, essa criança agora tem 7 anos, e ela brinca no sol todo dia, vai para a piscina, brinca no sol. Aí, quando ela tira a sunguinha lá, o bumbumzinho dela tá branquinho, mas os braços, as pernas, o rosto já tá mais moreninho. Então, o genótipo dela faz com que ela produza a melanina daquela cor do bumbumzinho ali. Só que o sol fez o fenótipo dela ficar diferente. Então, tem fatores que influenciam no fenótipo, que alteram o fenótipo. Então, a luz do sol fez com que ela produzisse mais melanina em determinadas áreas do corpo, onde fica exposto.
e aí ali ela está mais morena. Mas, assim, o fenótipo dela, de acordo com o gene, é aquele que está no bumbum dela lá, que é mais branquinho. Então, se a gente for olhar, todos nós somos mais branquinhos do que, assim, geneticamente, nós somos mais brancos do que nós somos no nosso fenótipo, na nossa aparência, tá? Então, o meu gene determina um tanto, mas a luz do sol influencia, né, para eu produzir mais melanina ou não, tá? A mesma coisa para eu engordar ou emagrecer. Eu posso ter uma tendência a ser gordinha, mas talvez eu tenha uma vida que eu faça muita atividade e que eu tenha uma alimentação muito regrada, só como alimentos saudáveis, né? E tenho uma alimentação bem regrada, né? Então, não vou ficar, eu posso até enganar o meu fenótipo aí, ficar mais magra, tá? É claro que tem uma coisa, a idade de vocês, isso, por exemplo, para emagrecer até que dá, mas para engordar nem tanto. Porque, por exemplo, tem adolescente que o metabolismo é extremamente alto. E aí esse adolescente come horrores, come muito, 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 pode até comer besteira, talvez não faz nem atividade física e não engorda, porque o metabolismo é acelerado, tá? Assim como tem adolescente que o metabolismo é muito lento, come pouco e engorda com muita facilidade, tá? Então aí vai também do metabolismo, tá? Mas aqui o que eu quero que vocês definem é o seguinte: genótipo. O genótipo são os genes. Como eu não vejo o gene, tá? Eu represento ele por letras, igual está mostrando aqui. O fenótipo é a aparência. Então tá aqui os coelhinhos. A gente não vai estudar esses coelhos agora, vai estudar ele mais para frente, mas tá lá 4 pelagens de coelho. O albino, que é o coelho todo branquinho com olhos vermelhos. O coelho Himalaia, que é todo branco, só com o focinho, orelhas e a cauda preta. Coelho chinchila, que ele é cinza. Coelho selvagem, que ele é cinza, mas quando você abre o pelinho dele, ele é mais marronzinho, perto da pele. Então, essa cor, eu vejo a cor, é o fenótipo do animal. Os genótipos são os genes, eu vou representar pelas letras, tá? Não precisa assustar com essas letrinhas, que a gente vai estudar mais coisinha delas ainda. Então, ó, a transmissão das informações genéticas é transmitido pelo nosso DNA. E o nosso DNA, ele está no formato de cromossomo. Então, a gente tem pares de cromossomos homólogos, né? Quando vai formar a célula reprodutora, cada célula reprodutora não vai ficar com um par de cromossomo, vai ficar apenas com um cromossomo desse. E aí, quando ocorrer a fecundação, eu volto a ter um par. Então, quer dizer que no óvulo eu tenho um cromossomo de cada tipo, no espermatozoide, um cromossomo de cada tipo. Quando ocorre a fecundação, vai juntar e vai formar pares de novo, tá? Por exemplo, aqui, transmissão das características, né, das informações. O albinismo, né, é uma característica hereditária. Então, quem é albino, ele tem um gene para isso. Então, quando eu olho para esse rapaz e vejo esse cabelinho praticamente branco, a íris meio que avermelhada, a pele muito branca, né? Ele é albino. Eu vejo o fenótipo dele, eu vejo a aparência dele, certo? Então, esse é o fenótipo. Isso é dado por um gene. Então, ele tem um gene. Esse gene é o que a gente chama de genótipo, tá? Então, aqui, a transmissão da informação genética. A produção de melanina é determinada por um gene presente em uma determinada posição no cromossomo, tá? Então, quem tem, por exemplo, gene dominante, ele vai ser de pigmentação normal. Quem tem o par de gene recessivo vai ser albino, tá? Então, transmissão das informações genéticas. Então, há 2 alelos possíveis para as características, né? Então, tem um par de genes. Então, quando eu sou homozigota, os 2 genes são iguais. Quando eu sou heterozigota, os 2 genes são diferentes. Então, por exemplo, azão, ele é igual, é 2A maiúsculo. Então, é homozigoto. Azão, azim, é um A maiúsculo e um A minúsculo. Tá diferente. Então, esse genótipo é heterozigoto. Azim, o genótipo azim, ele é homozigoto ou heterozigoto? Ele é homozigoto, são 2 As minúsculos, tá? Então, homozigoto, quando o meu genótipo é igual, eu tenho 2 letras iguais. Heterozigoto, quando o meu genótipo é diferente, tem uma letra maiúscula e uma minúscula. Aqui, produção de melanina.
O heterozigoto apresenta, né, pigmento. Então, quem é heterozigoto, ele não vai ser albino, ele vai produzir melanina. Por quê? Mesmo se ele tiver um azão, ele tem um azão que domina o gene azim, que determina o albinismo. Então, ele vai ser de pigmentação normal. Então, o dominante, ele é representado por letra maiúscula, o recessivo representado por letra minúscula, né? O albino, ele, para ser albino, ele tem que ter os dois genes recessivos. Então, característica recessiva só se manifesta em homozigose. O que é homozigose? Quando os dois genes são iguais. Ah, então o azão também é albino? Não. Por quê? Característica recessiva se manifesta em homozigose. Mas o gene recessivo, ele é também representado por letra minúscula. Então, o azão é um gene dominante. Gene dominante, letra maiúscula. Então, azão tem pigmentação normal. Azim. Ah, então é metade albino, metade não. Não. O azim, ele vai ser pigmentação normal. Ele tem o gene para albinismo, só que esse gene não se manifesta nele. Tá? Essa parte aqui eu não vou falar agora, tá? Heredograma não. A gente vai estudar umas outras coisas primeiro. Eu vou agora mudar de slide, porque a gente vai ver um outro assuntozinho. Vou pegar. A gente vai começar agora, para a gente entender aquelas outras partes lá, a gente vai começar a falar sobre o pai da genética, né? A gente entender agora essa parte genética. Então, primeiro, tem que entender aqueles conceitos que eu falei na outra aula, alguns eu consegui rever hoje, para a gente conseguir entender essa parte daqui, tá? Que aí eu vou voltar a compartilhar aqui a tela com vocês de novo. Isso. Estão conseguindo visualizar agora que está aí de Gregor Mendel, não estão? Sim. Beleza. Olha só. Então, Mendel, ele é chamado o pai da genética. Foi ele que descobriu tudo, tá? Então, Mendel, apresentando ele para vocês, é esse cara maravilhoso aqui. Ele é considerado o pai da genética. Mendel, ele era um rapaz pobre, né? Olha só, quando ele nasceu, em 1822. E na época dele, ele gostava muito de estudar. E os pais dele eram pobres, eram agricultores. E na época dele, para estudar, ou a pessoa tinha que ser rica, ou a pessoa tinha que se dedicar à vida religiosa. Então, o que Mendel fez? Bom, dinheiro não tem, então vamos dedicar à vida religiosa para poder estudar. E aí Mendel, né, entrou na vida religiosa, né? Na verdade, o nome dele, ele foi batizado como Gregor, né? Mas ele, na verdade, é John Mendel. Ele não é, no nome de batismo dele, né, que os pais colocaram, ele não era Gregor Mendel. Ele recebeu Gregor quando ele entrou para um mosteiro. E aí ele entrou justamente para essa vida religiosa para poder estudar. Ele queria estudar. Então ele foi, né, um monge agostiniano e ele começou a estudar lá, estudava matemática, estudava botânica, né? E ele gostava muito de estudar as plantas. E foi estudando plantas que ele conseguiu descobrir toda essa parte de genética, tá? Então ele foi um monge, né, que descobriu todas essas características da transmissão hereditária, da passagem de material genético dos pais para o filho. Só que da época dele, ninguém sabia o que era DNA, ninguém sabia o que era gene, né? Tanto que a gente até falou de DNA, de gene antes, para ficar mais fácil. Mas mesmo assim, para a gente ver o tanto que Mendel era um gênio, né, que ele conseguiu descobrir a genética antes de descobrir o DNA. Né? Quando Mendel apresentou o trabalho dele, que ele fez de genética, ninguém entendeu. Na época, ninguém entendeu. Por quê? Porque eles não sabiam de DNA. E aí o trabalho dele ficou guardado por anos e anos. Ele morreu, o trabalho dele guardado. E aí depois vieram outros pesquisadores, descobriram sobre DNA, sobre gene. E aí eles pegaram o trabalho de Mendel e viram que estava totalmente certo. Né? E até hoje é estudado, né, os trabalhos de Mendel. Então, na faculdade, para quem estuda, né, na área de biológicas, vai estudar sobre Mendel e vai ver lá que até hoje fala-se dele, porque ele é o cara, ele é o pai da genética. Bom, e Mendel trabalhava com um tipo de planta que é a ervilha. Por que ele escolheu ervilha, né? Porque a ervilha,
Era uma planta fácil de ser plantada, né? Fácil cultivo, e é uma planta que ela cresce rápido e produz descendente muito rápido. Então, em pouco tempo, ela vai ter várias gerações. Então, se ele pegasse uma planta que demorasse muitos anos para crescer, demorasse muitos anos para frutificar, ele não ia conseguir o resultado do trabalho dele. Então, na ervilha, ele usou a ervilha por quê? Porque ela era fácil de cultivar, fácil de plantar e nascer, produzia vários descendentes férteis, né? Tinha variedades diferentes de ervilha, tá? O ciclo de vida da ervilha é bem pequenininho, então ele produzia, plantava aqui, já nascia logo, e aí ele já pegava aquela sementinha daquela que nasceu, já plantava de novo, né? E ele fazia a polinização nela também muito fácil. Então, por isso que ele escolheu a ervilha para fazer isso. Então, Mendel viveu nesse mosteiro, né? E lá ele realizou vários trabalhos com as ervilhas. Ficou 7 anos fazendo esses trabalhos, 7 anos para concluir esses trabalhos. Então, foi muito estudo dele, né? Bom, no experimento de Mendel, o que ele fez? Mendel, então, ele plantava, né, escolheu sementes puras. O que é uma semente pura? A ervilha é uma planta hermafrodita. O que é isso? Ela tem um aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, a ervilha, ela se autofecunda. Então, ela não troca material genético com outra planta. Aí, por isso que ela é chamada de pura. Por quê? Uma ervilha, ele via lá que tinha ervilha que dava sementinhas amarelas, e outro pezinho de ervilha que dava semente verde. E aquela planta, ela nunca misturava o material genético dela com de outra ervilha. Então, ele via que aquela geração era sempre pura. Tá? Então, plantas puras quer dizer que não ocorria mistura de material genético. Bom, então, com as plantas puras, né, Mendel cruzou a parte masculina de uma planta de semente amarela com a parte feminina de outra de semente verde. Então, ele pegou 2 plantinhas. Tá? Então, ele via que tinha lá sementes de ervilha verde, outras amarelas, e ele resolveu fazer o seguinte, tá aqui as 2 flores. Essa parte da ponta, onde está aí o pincel, é o estame, que é o aparelho reprodutor masculino, que a gente viu isso no ano passado. Essa parte que está no meio é o gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino. O que Mendel resolveu fazer? Ele resolveu pegar o grão de pólen dessa daqui, por exemplo, né, dessa florzinha amarela, e colocar ele nessa florzinha roxa de ervilha. E nessa roxa, para evitar a autofecundação, ele foi lá e cortou todo o aparelho masculino dela. Tirou para que ela não se autofecundasse. E aí ele pegou o aparelho reprodutor masculino dessa daqui e colocou na outra, dessa branquinha, e colocou aqui. Tá? Estão conseguindo entender ou não? Se não, pede que a gente explica de novo. Porque a gente tem que entender esse daqui. Explica de novo, professora. Não. Olha só. Então, vou voltar aqui. Então, Mendel, né? Tá a história dele lá, que ele era um monge. Depois eu passo o slide, vocês vão ler a historinha dele. Mas vamos para o trabalho dele. Ele trabalhava com ervilha. Por que ervilha? Porque é uma planta de fácil cultivo, que ele plantava, logo nascia, logo dava sementes, e ele podia replantar de novo. Então, era um tempo curto. Beleza. E o que ele observava? Que tinha nas ervilhas, vamos aqui, ervilha de semente amarela, ervilha de semente verde, tinha várias características nas ervilhas, né? E aí, o que ele observou, ele resolveu fazer? Ele pegou 2 ervilhas de cores de semente diferente, e a flor também diferente aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa flor roxinha só dava sementes amarelas. E essa ervilha de flor branquinha só dava sementes verdes. Essa flor, ela é hermafrodita. O que é hermafrodita? Tem aparelho reprodutor masculino e feminino. O que ele fez? Ele pegou essa daqui, roxinha, tá vendo que ele tá com uma tesoura aqui? Ele foi nela e cortou o aparelho reprodutor masculino. Para quê? Para que ela não se autofecundasse. Porque se ele deixar aqui, ela vai liberar o aparelho masculino aqui, ela vai se autofecundar e a planta vai permanecer pura, sem misturar o material genético. Então, ele tirou o aparelho reprodutor masculino, deixou só o feminino. E aí, ele foi em outra flor, que produz a semente verde, e pegou com um pincelzinho o grão de pólen, que está aqui, ó, nessa parte daqui, ó, que é o aparelho masculino. Então, essa parte é o masculino, essa do meio é o feminino. Não sei se dá para vocês verem a minha seta aqui, ó. Sim. Então, essa do meio é o feminino
E aqui essas pontinhas é o masculino. Ele sujou com o grão de pólen e levou o grão de pólen para cá. E aí ele cortou a parte masculina, certo? E aí ele fez uma polinização cruzada. Então ele cruzou duas ervilhas que têm flores diferentes, que produzem sementes com cores diferentes. Para que ele quis ver? Fez isso para ver essa mistura de material genético, né? E aí ele foi observar depois o que nasceu. Então fez o cruzamento, nasceu as ervilhinhas dele lá e ele foi observar. Então vamos ver aqui o cruzamento em relação à semente. Então aqui, geração parietal. O que é a geração parietal? São os pais. São o parietal, que você também pode falar de puros. Então ele pegou duas plantas puras, uma de semente amarela e outra de semente verde, certo? Todas puras. O que quer dizer pura? Que não havia mistura de material genético. Então, nessa semente amarela, todos os ancestrais eram amarelos. Na semente verde, todos os ancestrais eram verdes. Tá? E ele fez o cruzamento com elas, que foi esse cruzamento que eu acabei de explicar aqui. Pegou lá uma flor, tirou o aparelho reprodutor masculino dela, né, por exemplo, a amarela, e da verde, ele pegou lá o grão de pólen e jogou na flor que produz sementes amarelas. Tá? Bom, fez a fecundação cruzada. Então, aqui, ele colocou aqui, ó, representando. Então, P quer dizer a geração parietal, as plantas puras. Ele representou o genótipo dela. Ele colocou assim, ó, como elas eram puras, toda planta pura também é homozigota, porque ela não tem o heterozigoto é que é a mistura, tá? Então, ele colocou a semente amarela, ele colocou para ela Vzão, Vzão. E a semente verde, ele colocou Vzim, Vzim. Por quê? Porque quando ele cruzou amarelo com verde, só nasceu a cor amarela. Olha só, os gametas passaram a possuir um gene, né, do gameta da planta amarela, que é pura, e o gameta da planta verde. Tá? Então, quando eu juntei aqui a planta verde com a planta que produz semente amarela, eu vou ter agora a primeira geração de filhos, que vai ser o Vzão, Vzinho. Então, vamos pensar, sem pensar na letra, vamos pensar só na característica agora. Ele cruzou lá uma planta amarela, de semente amarela, com uma planta que produz semente verde. Tá? E aí nasceu todas as sementinhas de cor amarela. Quem dominou a semente amarela ou a semente verde? Amarela. Amarelo. Então, ele pegou uma semente amarela, uma planta de semente amarela, cruzou com uma planta de semente verde. Aí nasceu a primeira geração filial, que é o F1. Nasceu 100% das sementinhas de cor amarela. Então, ele pensou, deve ter alguma coisa errada, porque eu cruzei amarelo com verde, só nasceu amarelo. Ele fez o cruzamento de novo, né, inverteu a florzinha lá, que ele cortou o grão de pólen, nascia, toda vez que ele cruzava duas puras, uma amarela pura com uma verde pura, nascia só amarela. Então, ele concluiu que o amarelo é dominante sobre o verde. Aí, vamos olhar agora o tal do genótipo. Genótipos são as letras. Se amarelo é dominante, ele colocou para o amarelo a letra maiúscula. Se puro é a mesma coisa que homozigoto, então as plantas amarelas vão ser Vzão, Vzão. O verde não é o recessivo? Se o amarelo é dominante, o verde tem que ser o recessivo. Então, o recessivo, ele eu represento ele com letra minúscula. Eu estou falando aqui de cor da semente. Então, ó, cor amarela e cor verde. É uma característica só, é a cor da semente. Então, eu vou usar a mesma letra do alfabeto para o amarelo e para o verde. Qual que vai ser a diferença de amarelo para verde? Maiúsculo e minúsculo. A que é dominante, eu ponho letra maiúscula. A que é recessivo, eu coloco letra minúscula. Então, aqui, até agora, o que eu falei? Então, ele pegou duas plantas puras. Pura quer dizer que não tem mistura de material genético. Uma amarela e a outra verde. Quando ele cruzou amarelo com verde, nasceu 100% amarelo. Então, ele concluiu o quê? Que a amarela dominou a verde. O que é dominante, eu uso para ele, eu represento o dominante por letra maiúscula. O recessivo é o que foi dominado, né? Eu represento com letra minúscula, desculpa. Maiúsculo, o dominante, minúsculo,
o recessivo. Então, o amarelo vai ficar Vzão, Vzão, porque ele é puro, e o verde vai ficar Vzinho, Vzinho, porque ele é recessivo e também é puro. Então os gametas, né? Se juntou o gameta da planta amarela com o da planta verde e nasceu lá o Vzão, Vzinho. Então, a junção dos dois ficou Vzão, Vzinho. Então, a primeira geração filial, né, é toda Vzão, Vzinho. É formada por sementes amarelas híbridas. Então, o puro é quando não tem mistura de material genético. O híbrido é quando há mistura de material genético, certo? Então, houve uma mistura do material genético do verde com o amarelo. Então, essa planta que nasceu, ela tem o Vzão, que é do amarelo, e ela tem o Vzinho, que é do verde, tá? Bom, então quer dizer que quando ela produzir gametas, o que é gameta? Célula reprodutora. Ela vai ter célula reprodutora com o gene Vzão e ela vai ter célula reprodutora com o gene Vzinho. Então, nós vamos ver isso aqui agora. Dúvida nisso daqui antes, gente? Não. É a hora de perguntar. Dúvida aqui? Não? Pode seguir? Certeza que não tem dúvida? Pode seguir, então? Então, vamos para o próximo. Ó, então aqui eu estou representando em forma de genótipo esse cruzamento que Mendel fez. Então, ele pegou aqui, né? Tá vendo o P? Lá no comecinho, ó, aqui, segue a minha setinha. O P significa que são as plantas puras, ou geração parietal. Então, ele pegou aqui, planta amarela, pura, Vzão, Vzão. E a planta verde, também pura, Vzinho, Vzinho. E ele fez o cruzamento das duas. Agora, você pensa comigo, o gameta. Gameta é uma célula reprodutora. Ela é haploide, ela nunca tem um par de genes. Então, no gameta da célula reprodutora aqui, da planta amarela, só vai ter o gene Vzão. No gameta da célula reprodutora da planta verde, só vai ter o gene Vzinho. Então, se essa daqui só pode passar para o descendente Vzão e essa só pode passar para o descendente o Vzinho, logo, os filhos dele vão ter qual genótipo? Vzão, Vzinho. Então, eles vão herdar aqui o Vzão, Vzinho, certo? Então, ó, lembra, pela lógica, aqui é Vzão, Vzão. Aqui, Vzinho, Vzinho. O descendente só vai herdar do pai, vamos supor aqui que fosse a parte masculina, só vai herdar do pai um gene desse. Qual o gene que ele vai herdar? Se ele só tem Vzão, Vzão, ele só pode passar para o filho um Vzão. Aqui, vamos supor que fosse da parte feminina, da mãe aqui. A mãe é Vzinho, Vzinho. Ela só tem o gene Vzinho. O que ela vai doar para o filho dela? Um Vzinho. Então, esse filho desse casal vai ser Vzão, Vzinho. Por que ele é amarelo? Porque o gene Vzão é dominante, certo? Então, F1, que é a primeira geração filial, tá? Vai ser Vzão, Vzinho. Então, eles vão ter um gene de amarelo e um gene de verde. Só por que ele não é, então, amarelo e verde ao mesmo tempo? Porque o Vzão é dominante, tá? Quando o Vzão está presente, o Vzinho não consegue se manifestar. O verde, para se manifestar, ele precisaria estar em dose dupla. Ele precisaria estar em homozigose, tá? Bom, só que quando Mendel fez esse cruzamento, ele ficou intrigado, ele ficou suspeitando, refez de novo várias vezes. E aí ele pensou, o que aconteceu com o verde? Para onde vai parar as características do verde? Né? Ele ficou intrigado. E aí o que ele fez? Aqui, ele surgiu o F1, que é esse Vzão, Vzinho, que é a primeira geração de filhos. Então, puros são os parietais, os pais. F1, primeira geração filial. E aí ele resolveu pegar essa planta amarela híbrida e deixar que ela se autofecundasse. O que é autofecundar? Ela fecundar ela mesma. Então, seria fazer o cruzamento de Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Tá? Então, ele vai cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Aqui no quadro, que jeito que vai ficar? A gente vai usar um quadro chamado de quadro de Punnett. Nesse quadro, a gente vai colocar aqui, tá vendo que tem as extremidades?
Essas extremidades eu coloco só os gametas. O que é gameta? Célula reprodutora. Então, eu vou cruzar Vzão, Vzim com Vzão, Vzim. Então, eu vou pegar esse par aqui, ó. Vzão, Vzim. Um Vzão, eu coloco aqui, ó. O Vzim, coloquei aqui embaixo. Ela vai cruzar dois amarelos, que são Vzão, Vzim. Então, a outra amarela, que não está desenhada aqui, mas vai ser o que vai se cruzar com ela, também é Vzão, Vzim. Então, um Vzão aqui, o Vzim aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois. Aqui é Vzão, com esse Vzão, Vzão, Vzão. Vai ser amarelo. Aqui, esse Vzão, com esse Vzinho, vai dar Vzão, Vzim. Também amarelo. A cor ficou trocada aqui, viu, gente, o nome. Tá? Aqui é o amarelo também, de cima. Tá verde, mas ele é amarelo. Aqui, esse Vzão com esse Vzão, aliás, esse Vzinho, né? Aqui seria o Vzinho. Com esse Vzão de cima, vai dar Vzão, Vzinho. Então, vai ser amarelo também, que é dominante. Esse Vzinho, com esse Vzinho aqui vai dar o verde. A cor ficou, o nome ficou certo, mas a cor ficou trocada, tá? Então, aqui, essa de baixo aqui é o verde, a de cima aqui é o amarelo. A cor ficou trocada, o nome tá certo. Mas no slide, o desenho ficou trocado. Então, olha só. Vou colocar outra aqui, a gente vai ver essa primeira lei. Antes até de eu falar do enunciado da primeira lei, eu vou colocar um outro cruzamento desse aqui para a gente entender. Então, ó, se eu cruzar, aqui eu coloquei e mudei a letra só, tá? É a mesma coisa. Se eu cruzar azão, azim com azão, azim. Os gametas, primeira coisa que acontece, o gameta, ele nunca tem par de gene. Então, os gametas, eles vão ficar sem traploide, vai ter uma letra só. Então, se o par é azão, azim, um gameta vai ter o gene azão, o outro gameta vai ter o gene azim. Aqui, do mesmo jeito, ó, do outro genitor, vai ficar com um gameta azão, outro gameta com azim. Se esse gameta fecunda esse, vai ficar o quê? Ó? Azão, azão. Se esse gameta fecundar esse daqui, vai ficar azão, azim. Se esse gameta que tem um azim fecunda esse de cima, que tem um azão, sempre o maiúsculo na frente, vai ficar azão, azim. Se esse gameta que tem um azim fecundar um azim desse daqui, vai ficar azim, azim. Aí eu vou ter quantos amarelos? Esse e esse. Então, são 3 amarelos. Quantos verdes? Só esse daqui. Então, eu vou ter 3 amarelos para um verde. Então, eu tenho um amarelo homozigoto, eu tenho 2 amarelos heterozigotos. Tá? Então, esse um homozigoto aqui é homozigoto dominante. E o verde sempre vai ser homozigoto. Tá? Outro aqui, que é aquilo que a gente falou. Se eu pegar, só mudou a letra, mesma coisa que com V, a geração parietal, os puros. Se eu pegar o azão, azão e um azim, azim. Os gametas sempre são células haploides, ela nunca tem um par de genes. Azão, azão tá o par, azim, azim tá o par. Então, gameta sempre vai ser uma célula haploide. Se aqui é azão, azão, que jeito que vai ser o gameta? Só pode ser com azão, porque ele não tem outro gene, entendeu? Então, aqui, todos os gametas que ele produzir vai ter o gene azão. Aqui é azim, azim, que jeito que vai ser o gameta? Todos os gametas vão ter o gene azim. Então, vai ser impossível ele ter outro gene, não tem como. Então, aqui vai ter que ser azim. Quando ocorrer a fecundação, vai unir esse gene azão com esse azim. E qual que vai ser o genótipo dos filhos? Então, a primeira geração vai ser azão, azim, certo? Agora aqui, na geração F1, se eu cruzar F1 com F1, então a fêmea é azão, azim, o macho, azão, azim. Que jeito que vai ser os gametas? A fêmea pode ter gametas azão e azim. O macho pode ter gametas azão e azim, porque olha o genótipo deles, ele é azão e azim. Olha só, se esse gameta com azão, né, da fêmea for fecundado com esse aqui com azão do macho, vai ficar o quê? Ó? Azão, azão. Se esse gameta da fêmea que tem um azão for fecundado por esse aqui do macho que tem um azim, vai ficar azão, azim. Agora, esse gameta da fêmea aqui,
esse azinho da fêmea. Se ele for fecundado por esse azão do macho, vai nascer um filhote, azão, azinho. Se esse gameta azim da fêmea for fecundado por esse azim do macho, vai surgir um filhote azim, azim, certo? Então, aqui é a mesma coisa. Então, se lá os pais são azão, azim, que jeito que é o gameta? Gameta é a célula haploide. Célula haploide nunca tem par de genes, certo? Então, gameta, sempre ele vai ser uma letra de cada par só. Então, ó, gameta, formou aqui azão, gameta, azim. Então, masculino, azão e aqui, azim. Então, agora eu vou juntar. Se esse, por exemplo, vamos supor que fosse nos seres humanos. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide aqui, ó, eu vou ter o genótipo azão, azão. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide aqui de cima, vai ficar azão, azim. Agora, esse óvulo aqui de baixo for fecundado por esse espermatozoide aqui de cima, vai ficar azão, azim, sempre maiúsculo na frente. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide aqui de cima, vai ficar azim, azim. Então, os descendentes são esses 4 aqui. Esses de fora, das extremidades, são os gametas, são as células reprodutoras dos pais. E aqui vai ser os descendentes. Então, eu vou ter, ó, um azão, azão, 2 azão, azim e 1 azim, azim. Quantos dominantes eu tenho aqui? Quantos dominantes tem, gente? Quantos com características dominantes? Quantos genótipos dominantes eu tenho? Genótipo é parte de gene, hein? Fala pra mim. Hã? 3. 3. Então, azão, azão é dominante, é 1. Azão, azim é dominante, e eu tenho 2. Né? Quantos, se eu olhar no resultado, nos descendentes, quantos homozigotos eu tenho? Quantos genótipos homozigotos eu tenho? 2. 2. Muito bem. Azão, azão é um genótipo homozigoto. Azim, azim é um genótipo homozigoto. Aqui eu falei só homozigoto. Agora, se eu falasse quantos genótipos homozigotos dominantes eu tenho? Aí eu teria 1. Homozigoto dominante é o azão, azão. Se eu falasse quantos homozigotos excessivos, eu teria 1. Tá? Aqui, ó, se eu falasse quantos heterozigotos eu tenho? 2, que é o azão, azim. Tá? Beleza? Vamos ver um outro exemplo desse daqui do mesmo jeitinho. Ó, então aqui, a mesma coisa, só que mudou um cruzamento aqui, ó. Lembra que o outro cruzamento foi azão, azim com azão, azim. Agora eu vou ter um cruzamento de azão, azim com azim, azim, certo? Então aqui, ó, o azão, azim, ele vai formar gametas, só que tá fora do quadro, né? É a parte feminina aqui, ó. Vai formar gametas femininos. Então vai ter óvulo com azão e óvulo com azim. O azim, azim é o masculino, né? Como se eu pensasse, então, que a mulher aqui fosse pigmentação normal, heterozigoto. E um homem albino, por exemplo. Então aqui, ó, eu vou ter o azim, azim. Esse azim, azim, se o homem é azim, azim, como que vai ser os gametas dele? Ele vai ter espermatozoide com o gene azim e o outro espermatozoide dele tem que ter o gene azim. Ele não tem outro gene diferente. Não é igual a mulher que tem gene azão e azim, tá? Então aqui, se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, então esse com esse, coloquei aqui no quadrinho, vai ficar azão, azim. Se esse óvulo aqui, ó, esse primeiro, for fecundado por esse segundo espermatozoide aqui, vai ficar azão, azim. Se esse óvulo aqui de baixo, que tem o gene azinho, for fecundado por esse primeiro espermatozoide de cima, vai surgir o azim, azim. Se esse óvulo aqui de baixo, que é o azim, for fecundado por esse espermatozoide que está aqui em cima, só que o segundo, vai ficar azim, azim. Então, qual que é o resultado que eu tenho? 50% ou 2, né? 50%, por que 50%? Olha o meu resultado aqui, ó. Tá vendo que tá circulado aqui de vermelho? Tá escrito aqui, ó. Nesses quadrinhos estão os possíveis resultados dos cruzamentos entre os diferentes gametas. Então, esses de vermelho, que estão circulados de vermelho, é o meu resultado. Eu tenho 4.
De 4 resultados, eu tive 2 que são azão, azim. Não é a metade? Se é a metade, é 50%. Então, eu tenho 50% azão, azim e 50% azim, azim. Então, eu vou ter metade heterozigoto e a outra metade homozigoto recessivo, certo? Aqui, de novo, mudei letra, mas o cruzamento é igualzinho esse daqui, ó. Esse. É esse cruzamento, só que eu mudei agora a letra. Em vez de eu usar a letra A, estou usando letra R, tá? Qual letra que eu uso, né? Geralmente, a gente usa a letra da característica recessiva. Então, vamos observar aqui, ó. Semente lisa. Aqui está mostrando a semente lisa, o tegumento da semente. Então, a casquinha da semente é lisinha. A rugosa é essa casquinha toda enrugadinha. Ela é recessiva. Então, eu vou usar a letra da característica recessiva. Rugosa começa com qual letra? R. Então, vou usar a letra R. Então, a lisa vai ser com R e a rugosa com R. Qual que é a diferença da lisa para a rugosa? A lisa é dominante, então letra maiúscula para ela. A rugosa é recessiva, então letra maiúscula. Quando a gente for fazer exercício, o exercício vai trazer para vocês indicando, né, quem é dominante, quem é recessivo. Ou algo para você chegar a essa conclusão de quem é dominante, quem é recessivo. Então, quando eu vou fazer esse cruzamento, primeira coisa que eu faço, tá lá em cima. Olha o meu cursor, presta atenção. Tá errão, errim, cruzando com errão, errim. Então, eu vou pegar esse errão, errim aqui, ó, o primeiro par. Vou colocar aqui, ó, errão aqui e o errim aqui, certo? Mexi só com esse primeiro par. Agora, o segundo par. Vou pegar ele aqui, ó. Coloco o errão aqui e o errim aqui, certo? Então, só fiz isso, fiz os gametas. Isso é resultado de alguma coisa para mim? Não, não é resultado nenhum, tá? Agora eu vou fazer o cruzamento. Esse gameta pode ser fecundado por esse. Então, errão com errão vai ficar errão, errão. Esse gameta errão pode ser fecundado por esse errão, errinho aqui, ó. Vai ficar errão, errinho. Esse errinho pode ser fecundado por esse errão daqui de cima. E aí, sempre o maiúsculo na frente. Vai ficar errão, errinho. Esse errinho pode ser fecundado por esse errinho aqui de cima. E vai ficar errinho, errinho. Então, eu vou ter 3 lisas, ou 75%, para uma rugosa, ou 25%. Certo? Agora, eu quero que vocês façam esse quadro para mim. Tá? Eu quero que vocês façam ele para mim. Pode fazer, colocar ele no caderno aí já. E aí me dá a resposta. Como vai ser o descendente desse casal? Professora, vai ser azão, azão. Pode continuar. Pode chamar. Azão, azão de novo, né? No segundo quadrinho. Sim. Aí embaixo vai ser azão, azim e azão, azim de novo. Sim. Alguém teve dúvida, gente, em colocar? Então o quadro fica igual o colega falou mesmo, né? Vai ficar dessa forma. Então vai ficar aqui, ó. Igual a gente tinha colocado aqui, ó. Tá vendo? Azão, azão. Então junto esses dois, coloco aqui. Eu tô colocando a mão parecendo que vai adiantar para vocês. Então eu vou colocar esse azão com esse azão aqui, nesse primeiro quadrinho, né? Que vai ficar assim, ó. Aqui ele, ó. Azão, azinho. Aí eu pego esse azão aqui com esse azão daqui de cima e coloco os dois juntos aqui. Agora, esse daqui de cima, eu já cruzei ele com esse e com esse. Agora eu vou pro de baixo. Esse azim, vou juntar com esse azão de cima, maiúsculo na frente. Então, azão, azim. Esse azim, vou juntar com esse azão de cima. Azão, azim. Bom, tem alguém com característica recessiva nesse resultado? Vai aparecer a característica recessiva aqui? Não. 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 Por que não aparece, gente? Por que não aparece a característica recessiva? Porque em todos está presente o azão e ele é dominante. Característica recessiva, ela só se manifesta em homozigose. O que é homozigose? Quando eu tenho os dois genes alelos iguais. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma característica recessiva, que é a rugosa. Por que nasceu a rugosa? Porque ela tem dois genes recessivos. Aqui é lisa, é dominante. Aqui é lisa, é dominante. Por quê? Ela tem um errinho, mas ela tem um errão que domina.
tá? Agora, nesse cruzamento que eu fiz aqui, que eu deixei ele em branco, depois tem ele completado aqui, não aparece nenhum azinho. Não aparece a característica recessiva. Então, todos vão ser dominantes, tá? Eu tenho 50% homozigoto dominante, 50% heterozigoto. Se ele estivesse perguntando do fenótipo, eu teria 100%, tá? Do mesmo fenótipo. Todos seriam do mesmo fenótipo aqui, tá? Bom, o cruzamento, entendeu mais ou menos esse cruzamento, para a gente voltar lá na lei? Mas tem que entender mesmo. Porque a gente vai fazer exercício, né? As outras pessoas aí, caladinhas, que não falaram nada, tem 56 pessoas aqui. Não é possível que todo mundo entendeu. Não acredito. Ô, professora, Pode falar. essa parte do cruzamento aí, de azinho, azão e tal, eu entendi tudo, mas eu não entendi porque a senhora tinha falado assim no início, perguntando o descendente dele, o que o descendente dele ia ser. Isso. Não é descendente, para usar a palavra, não, é outra coisa, mas eu esqueci a palavra. Parietal, geração filial, uma coisa assim? É o próximo que tá vindo. Tipo assim, o filho deles vai ser o quê? Ah, assim, ó. Por exemplo, igual lá de Mendo, ele pegou os puros. Então, puro, eu coloco letra P. Igual eu colocar aqui, quer ver? Deixa eu colocar. Esse aqui, tá vendo? Letra P, é puro. Puro por quê? Ou geração, você pode falar puro ou geração parietal. Puro porque eles são homozigotos, né? Porque ele não tem cruzamento com outra. Tipo assim, sempre amarelo. Todos os ancestrais, eles são amarelos. Aqui também, todos os ancestrais são verdes. Aí eu falo ele de puro por isso. E aqui eu também chamo de geração parietais, porque são os primeiros a fazer o cruzamento. Então, eu vou misturar duas plantas puras, né? Que aqui seria o que a gente vai fazer o cruzamento. Aqui, ó, ele só tem gene Vzão. Aqui só tem gene Vzinho. Então, esse aqui, o gameta dele tem que ter um Vzão e o gameta desse tem que ter um Vzinho. Aí nasce o F1. O que é F1? Primeira geração filial. A primeira geração filial, ela vai ser híbrida, ela não é pura, porque ela tem o gene de amarelo e ela tem o gene de verde. Não sei se é bem isso que você estava com dúvida nos nomes, né? Talvez seja isso, não sei. Aqui, esse é o híbrido, tá? E o híbrido sempre é heterozigoto, tá? Os puros sempre são homozigotos, os híbridos sempre heterozigotos. Aí depois ele fez a autofecundação, cruzou esse amarelo com outro amarelo igual a esse, né? Que aí foi estilo os outros cruzamentos que a gente fez. Pois professora. Aí, nesse caso, o filhotinho deles aí Isso, vai descendente. vai ser heterozigoto ou homozigoto? Isso, aí no caso, por exemplo, ó, desse primeiro cruzamento, igual aqui, ó, no F1, na primeira geração filial, F1 significa primeira geração filial. Na primeira geração filial, nasceu todos 100% Vzão, Vzinho, amarelos. Então, todos são heterozigotos. Isso na primeira geração. Agora, a segunda geração filial, por exemplo, aqui é o puro, são os pais. Aí vai nascer a primeira geração, essa daqui. Segunda geração deles vai ser essa daqui. Aí ele cruzou Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Aí nasceu um Vzão, Vzão, que é homozigoto dominante. Nasceu, aqui tá trocada a cor, tá? Nasceu dois Vzão, Vzinho, que são amarelos. A cor tá trocada. Dois amarelos heterozigotos. E nasceu um Vzinho, Vzinho, que é o verde. Então, na segunda geração, aí apareceu dois puros, né? Apareceu dois híbridos, tá? Apareceu de tudo na segunda geração. O verde, que não tinha aparecido na primeira geração, apareceu na segunda. Então, agora, nessa segunda geração, apareceu de todos os genótipos possíveis, fenótipos e genótipos, tá? Na segunda geração filial. Na primeira, só apareceu o heterozigoto e apareceu só com a característica dominante, tá? O professor, então, na primeira geração sempre vai ser Vzão, Vzinho. Se eu cruzei dois puros, a primeira geração vai ser Vzão, Vzinho, né? Ou Azão, Azinho, né? Dependendo da letra que a gente estiver usando, tá bom? Certo? Olha, mais alguma dúvida?
Eu vou colocar aqui um exemplo de cruzamento, tá? Para a gente poder, não vou nem falar da lei aqui, para a gente entender ela, para a gente conseguir fazer o exercício que está lá no GR8. Então, aqui, ó, vamos ver aqui. A cor preta dos pelos em porquinhos da Índia é condicionada por um gene dominante. Então, ó, já sei que o pelo preto do porquinho é dominante. Se ele é dominante, aqui eu vou usar, posso usar qualquer letra do alfabeto, professora? Posso. Tem uma convenção, que é usar a primeira letra da característica recessiva. Mas se você tiver com dúvida, usa a letra A, tanto faz, tá? Vai dar certo também. Então, aqui, ó. Então, a cor preta dos pelos dos porquinhos é condicionada por um gene dominante. Então, se o porquinho preto é dominante, só para a gente pensar, qual genótipo que ele pode ser? Se eu usar, por exemplo, letra B, seria o quê? Como que seria o porquinho preto, se ele é dominante? Lembra que o genótipo é o par de genes. Ele seria azão, né? Se eu usar a letra A, ele pode ser azão, ou ele pode ser azão também, certo? Porque se ele é preto e o preto é dominante, o azão é dominante, o azim também é dominante. Então, o porquinho preto é dominante. Então, ele pode ser azão ou azim. Em relação ao gene do porquinho, condiciona pelo branco. Então, pelo branco é o recessivo. Recessivo, letra minúscula. Então, se o dominante é azão, o recessivo vai ser azim. Aí ele fala assim, ó, uma fêmea preta. Se a fêmea é preta, de cara você já sabe que ela tem um azão, né? Essa fêmea que já tinha um filhote branco. Se ela tem um filhote branco, pensa, o branco não é o azim? O que esse filhote herdou da mãe? O azim? Um azim. Então, qual o genótipo da mãe, gente? Eu tenho que prestar muita atenção para saber. Azim. Ó, a fêmea é preta. De cara, se ela é preta, falou lá em cima, tá até destacado, ela é dominante. Preta é dominante. Então, ela tem um azão, certo? Falou que ela teve um filhote branco. O branco é recessivo, o branco é o azim. Para essa fêmea preta e ser um filhote branco, ela tem que ser heterozigota, certo? Ela tem que ter o gene de branco também. Então, ela tem que ser azão. Tá? Então, a fêmea vai ser azim. Ela é cruzada com macho branco. Qual o genótipo do macho? Alguém está perguntando alguma coisa? A resposta vai ser a letra B, então? Peraí, não entendi a sua pergunta. Fala de novo para mim, por favor. A resposta vai ser a letra B, então? Porque tem probabilidade de ser branco. Vamos colocar, pode ser letra B, pode ser letra A, mas você vai usar a mesma letra, para o branco e para o preto, certo? Se você usar a letra A, vai ser letra A para o branco e para o preto. Por quê? É a cor que você está falando. Aí vai ser a mesma letra para os dois. É uma característica só. Você só vai mudar de letra se for duas características, mas isso é lá na segunda lei. Vai demorar a gente chegar nela ainda. Então, por exemplo, o branco, eu estou falando da cor do pelo, é uma característica. Então, você vai lá usar uma letra do alfabeto. Então, se o animal, a fêmea, falou que ela é preta, e preta é dominante. Então, você vai usar para ela, por exemplo, vamos colocar a letra A. Então, você vai colocar para ela azão, porque ela é preta. Ela pode ser azão, ou ela pode ser azim, certo? Porque ela é dominante. Falou que ela tem um filhote branco. Se ela teve um filhote branco, o branco é azim. Porque se o preto é dominante, o branco é recessivo. O exercício não precisa te falar que o branco é recessivo. Se ele te dá a característica, falou que o preto é dominante, a cor branca é recessiva. Então, você tem que saber decifrar aí. Então, branco é recessivo. Então, a fêmea vai ser azim. Por que ela é azão? Porque ela é dominante. Por que ela é azim? Porque ela tem um filho branco. O branco é azim. E aí falou que ela cruzou com um macho branco. Que jeito é o macho? Qual o genótipo do macho? Azim. Isso, o macho tem que ser azim, certo? Então, você vai cruzar azim, que é a fêmea preta, com azim, que é o macho branco. Então, a fêmea é azim, o macho azim, porque ele é branco, o branco é recessivo.
Então, você tem que prestar atenção no que o exercício te traz, né? Aí ele falou aqui, ó, uma fêmea preta que já tinha filhotes brancos. Ele colocou esse filhote branco aqui só para você descobrir que ela é azão, azinho. Ela foi cruzada com um macho branco. Então, um macho branco, azinho, azinho. Qual a probabilidade de nascer uma fêmea, branca? Então, vou fazer o cruzamento aqui. Vamos colocar aqui. Então, ó os dados. Então, falou lá, o gene dominante é determinado pela cor preta. Então, o gene dominante, aqui ele colocou letra B, mas tanto faz se colocasse letra A. Tá? A letra aqui não vai interferir, o resultado vai ser o mesmo. Então, ó, a cor preta é representada pelo gene dominante, Bzão. O gene que determina a cor branca é o recessivo e é representado pelo Bzinho. Então, para ser branco, Bzinho. Se a fêmea é preta e já teve filhote branco, ela é heterozigota, Bzão, Bzinho. Se o macho é branco, portanto, seu genótipo é Bzinho, Bzinho. A fêmea produzirá gametas Bzão e Bzinho, e o macho produzirá gametas Bzinho. Por meio do quadrado de Punnett, que é esse quadrado que a gente vai ver agora, temos. Então, aqui o quadrado de Punnett. Então, tá aqui. O macho, né, colocou aqui, ó. Então, a bolinha com a setinha para cima é o macho. Então, ele tem gameta, ele é Bzinho, Bzinho. Então, ele vai ter espermatozoide com Bzinho e outro espermatozoide com Bzinho. A fêmea, que é essa bolinha com a cruzinha, ela vai ter óvulos com Bzão e óvulos com Bzinho. Então, se ocorrer fecundação, aqui vai ficar Bzão, Bzinho. Aqui vai ficar Bzinho, Bzinho. Aqui Bzão, Bzinho e aqui Bzinho, Bzinho, certo? Então, esse é o cruzamento. Agora, olha só. Qual a probabilidade de nascer um filhote branco? E de nascer uma fêmea no cruzamento. É, portanto, de 50%. Vamos ver aqui. Olha só. Como que vai ficar esse exercício? Qual que é o branco aqui? Nesse cruzamento, quantos brancos eu tenho? Quantos brancos tem? Isso. Presta atenção numa coisa, ó. Esses de fora, então onde não está o par, aqui está Bzão, aqui é Bzinho, aqui é Bzinho, Bzinho, isso é o gameta. Isso eu não conto como resultado. Eu usei eles para fazer o cruzamento. O meu resultado são esses 4 aqui, tá? Então, o meu total é 4, certo? Então, em 4 resultados, eu tenho 2 brancos. Quem são os brancos? Bzão e Bzinho, Bzinho. O Bzão, Bzinho, ele é preto. Então, eu tenho 2 em 4. Aí, por isso que aqui, ó, a gente vai ver que ele vai colocar uma fração. Ele coloca aqui, ó, a probabilidade do casal nascer filhote branco é de 50%. Ou 1 sobre 2. Se eu colocar 2 sobre 4 e eu simplifico, vai dar quanto, gente? 1 sobre 2, certo? Agora, o exercício perguntou uma coisa aqui, ó. Ele falou assim, ó. A probabilidade de nascer uma fêmea branca. Ele quer 2 coisas. Que seja fêmea e que seja branca. Então, para nascer branca, eu já sei que se ele falasse só branca, não tivesse colocado fêmea, eu já saberia que seria 50% ou 1 sobre 2. Mas ele colocou que ele quer que seja branca. Ele quer que seja fêmea também. Além de branca, ele quer fêmea. Então, para ser branca, é 1 sobre 2. E para ser fêmea, também vai ser 1 sobre 2. Por quê? Olha a fração. Qual o total de sexos que tem? Quantos sexos tem? 2. Então, sempre embaixo da fração, eu coloco o evento total. Em cima da fração, eu coloco o que eu desejo. Então, eu tenho 2 sexos só e eu quero um deles, que é o sexo feminino. Então, eu achei aqui, ó, 1 sobre 2. Se eu não simplificar, eu posso deixar 2 sobre 4? Posso. Eu multiplico e simplifico no final. E agora eu multiplico, linha por linha. 1 vezes 1 igual a 1. 2 vezes 2 igual a 4. Então, meu resultado vai dar 1 sobre 4. Então, aqui, ó, a letra da nossa resposta, né? Vamos voltar lá no exercício. É a letra A. Oi, pode falar. Mas aí, quando eu vou fazer em outros exercícios, a porcentagem de dar fêmea ou macho vai ser sempre 50%? Sim, ou pode mudar? Sempre. Aqui, ó, por exemplo,
uma coisa que você tem que prestar atenção, é o que ele te pedir. Aqui está a palavra aqui, ó. A probabilidade de nascer uma fêmea branca. Então, ele quer fêmea e quer branca. Se ele falasse assim, probabilidade de nascer um filhote branco. Filhote não falou sexo. Aí você só deixaria, aí a resposta certa, se falasse filhote branco, seria letra B, 1/2. Tá? Daria lá no quadro 2/4, né? Você simplifica 1/2. Agora, quando ele falar fêmea, ele quer o sexo. Sempre que ele falar, eu quero macho, eu quero fêmea, você coloca a fração 1/2 e multiplica pelo resultado do quadro. Por que 1/2? Embaixo da fração, o número que está embaixo da fração é o total. Total de sexo são 2, só tem macho e fêmea. Em cima é o que você deseja, né? Se desejar macho, se desejar fêmea, vai ser 1 em cima, né? Porque do sexo você quer 1. Né? Então, vai ser sempre que pedir sexo, coloca 1/2 e multiplica com o que ele está desejando, tá? Sempre vai ser a mesma coisa, tá? O que muda é o cruzamento, certo aqui? Dúvida nesse daqui, gente? Não? Vamos ver um outro exemplo? Então, aqui, ó. Peraí que eu pulei um negócio aqui. Aqui, pulei a pergunta, né? Aqui. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para um par de alelos, representados aqui por Hzão, Hzinho, ter um filho também heterozigoto? Ó, essa questão está bem mais fácil que a outra, esse exercício. Porque ele já me deu o genótipo e ele já me deu o que é um filho heterozigoto. Quando ele falou filho aqui, ele não especificou um sexo. Ele falou filho, tá? Ele não disse menino, ele não disse menina, ele não disse sexo masculino, não disse sexo feminino. Então, aqui, ó. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto? Então, casal heterozigoto. Casal, então, vai ser o homem e a mulher heterozigoto. Para um par de genes representado por Hzão, Hzinho. Então, eu vou cruzar Hzão, Hzinho com Hzão, Hzinho. Lembra, se o exercício trouxer a letra, eu vou usar aquela letra, tá? Geralmente, eu uso a letra característica recessiva. Aqui ele nem falou de característica. Ele quer probabilidade de ter filho heterozigoto. Então, vamos fazer o cruzamento. Eu vou cruzar Hzão, Hzinho com Hzão, Hzinho. É isso daqui, ó. Ó o cruzamento. Hzão, Hzinho versus Hzão, Hzinho. Então, o que eu vou fazer? Esse primeiro par aqui de genes, eu vou separar e vou colocar aqui, ó. Hzão coloquei aqui, Hzinho coloquei aqui embaixo. Agora, esse segundo par de genes, vou pegar ele e vou separar. Hzão coloquei aqui, Hzinho coloquei aqui, certo? Agora eu vou juntar esse Hzão com esse Hzão aqui de cima. Vai ficar Hzão, ele é homozigoto dominante. Por que homozigoto? Porque as duas letras são iguais. Por que dominante? Porque são letras maiúsculas. Aqui, esse Hzão com esse Hzinho. Vai ficar Hzão, Hzinho. Ele vai ser heterozigoto. Por que heterozigoto? Porque as letras são diferentes. É uma maiúscula e uma minúscula. Agora, esse Hzinho com esse Hzão. Sempre maiúsculo na frente. Hzão, Hzinho. Heterozigoto. Por que heterozigoto? Porque tem uma letra maiúscula e uma minúscula. Agora, esse daqui, ó, Hzinho com esse Hzinho. Vai ficar Hzinho. Homozigoto recessivo. O que o exercício me perguntou? O exercício, vamos voltar lá na pergunta. Ter um filho também é heterozigoto. Então, filho heterozigoto. Quantos filhos heterozigotos tem aqui, gente? 2. Eu posso colocar 2/4, ou eu posso simplificar 2/4 e colocar 1/2, ou eu posso colocar 50%. Aqui, ele não me deu alternativa. Não é de marcar, certo? Então, aqui, eu posso deixar dessa forma, ó. Então, eu posso colocar na porcentagem também, porque ele não me deu alternativa. Então, aqui, ó, nesse tipo de cruzamento, 50% dos descendentes são heterozigotos, como os pais, e os outros 50% homozigotos. Sendo assim, 25% são homozigotos dominantes e 25%, né, são homozigotos recessivos, né? Então, a chance de nascer um descendente heterozigoto é de 50%. Mas se você colocar para mim 2/4, tá certo?
Tá. Se você colocar 1 sobre 2, ficaria certo? Ficaria também, tá? Ou 50%, tanto faz, certo? Então, aqui as duas formas estariam certas. Agora, eu vou voltar, porque eu não falei da lei de Mendel, porque eu fiquei preocupada com o exercício, e aí eu queria colocar um negocinho aqui, pulei um pouquinho da lei dele. Mas já tá 11h25 acaba a aula, né? Mas dá tempo da gente falar. A primeira lei de Mendel é conhecida como lei do monohibridismo, né? Por que monohibridismo? Nessa primeira lei, a gente vai estudar uma característica por vez. Então, por exemplo, a gente falou lá do coelhinho, a cor da pelagem. Então, a gente falou da cor da ervilha. Então, a gente vai estudar uma característica só. Então, a primeira lei, chamada de lei do monohibridismo, ela foi resultado de uma série de cruzamentos, né, das ervilhas durante várias gerações, tá? E que ele observava lá da cor, com amarelo com verde, e permitiu formular que existe os híbridos, né, com a característica dominante. Como assim? Quando ele cruzava amarelo e verde puro, nascia sempre o híbrido ele tinha característica dominante. E ele observou que a característica recessiva não aparecia na primeira geração. A característica recessiva só se aparecia na segunda geração. Então, o híbrido ele era portador do gene recessivo, mas não aparecia nele, tá? Então, cada característica aqui é condicionada por um par de fatores. Mendel denominou fatores, porque ele não conhecia genes. Hoje a gente sabe que cada característica é condicionada por um par de genes. E esse par de genes se separa na formação dos gametas. Então, isso é o que diz a primeira lei de Mendel, que cada caráter é determinado por um par de fatores, hoje o fator eu uso genes, e que se separam na formação dos gametas, né? E que são sempre puros. Então, a primeira lei de Mendel, hoje, eu posso dizer que ela é assim, ó. Cada caráter, ou cada característica, é determinado por um par de alelos, um par de genes alelos, porém, os gametas possuem apenas um desses genes alelos. Ou seja, os gametas podem transmitir somente uma informação genética para a característica. Tá? Então, Mendel criou toda essa lei sem saber de genes, sem saber de cromossomos, sem saber de DNA. Eu peço a vocês que depois, eu vou passar esses slides para vocês, tá? Eu peço para vocês para anotarem principalmente essa parte do cruzamento, do exercício, tá? Porque ela é muito importante para a gente estar fazendo isso daqui. Tá? Então, logo eu vou estar postando isso aqui no grupo, esse negocinho aqui, tá bom? Esses slides, para vocês estarem estudando. E faça as anotações, tá? No caderno, para vocês fazerem até os exercícios. E agora, o exercício já está disponível, aí vocês podem fazer. Qualquer dúvida em relação ao exercício, tá? Eu estou à disposição. À tarde, eu tenho aula, as últimas aulas, então aí nos últimos horários, se vocês me chamarem, eu não vou poder atender, tá? Mas depois que acabar as aulas da tarde, ou antes de eu começar as minhas aulas, eu estou disponível, tá bom? Certinho? Então, aí a gente vai encerrando por hoje, que aí nosso assunto é esse, e a gente depois vai estar tirando mais dúvidas, porque eu imagino que fica muitas dúvidas ainda, né?